Boa noite às pessoas que estão chegando, né? E vamos começar mais uma live. Agora eu resolvi dar um nome novo para essa live. Eu chamei essa live de o meu programa Conversando sobre Sexualidade na Puberdade. Então agora essas lives de quinta-feira, ela tem esse propósito, né? É buscar trazer para vocês que têm filhos que estão entrando na puberdade ou já estão na puberdade, né? Trazer para vocês um conhecimento, né? Informações que ajudem vocês a conseguirem conversar com seus filhos sobre sexualidade. Esse é o propósito dessas lives das quintas-feiras. E quem ainda não me conhece, né? Eu sou Lena Vilela, eu sou educadora em sexualidade. E nesse programa de hoje, nessa live de hoje, a gente vai conversar sobre a imprudência dos adultos frente à puberdade, né? Então a gente vai entender um pouquinho o que eu estou chamando, né? Boa noite, Tami, boa noite, Karim, boa noite a todos que já entraram, que eu vi aqui, eu estava empolgada aqui nesse início. E acabei não dando boa noite para todo mundo. Mas sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, né? E temos aí um tempinho para a gente conversar sobre esse tema, a imprudência dos adultos frente à puberdade. Então vamos tentar entender um pouquinho o que é isso que eu estou querendo dizer para vocês, né? O que é isso que eu estou querendo trazer para vocês com esse tema. Esse tema, né, da imprudência dos adultos em relação à puberdade, eles levam muitas vezes, né, é um tema que está ligado a situações e atitudes de adultos que levam muitas vezes os pais a ficarem tipo numa saia justa e não conseguir saber como lidar com o seu púbere, né? Não saber ter uma atitude que seja mais adequada, que seja uma atitude que vise o bem-estar do seu púbere, o bem-estar da sua menina, do seu menino, e não as boas maneiras ou a adequação, ou ter que sabe, ser conivente com aquela pessoa que estava ali fazendo tipo uma situação que poderia ser desagradável. Deixa eu só ver aqui. Não, nada digno de notas. Alguém desabafando. Bem, então veja, a nossa conversa de hoje é exatamente sobre essas atitudes que levam, de uma certa forma, a determinadas situações sabe, que a gente não leva em conta o bem-estar dos nossos adolescentes, e sim outras questões que estão envolvidas, como a gente vai poder ver aqui, né, nessa conversa que a gente vai ter agora, né? Então, esse tema é a gente trabalhar essa situação. E quando eu falo a imprudência frente à puberdade, não é? O que é a puberdade? A puberdade é esse momento que é um momento importantíssimo, não é? Que vai fazer com que os pais, tanto a mãe quanto o pai, possa vir confirmar, né? Legitimar essa confiança que vocês vêm alimentando e desenvolvendo desde que seus filhos são pequenos, né? Então, veja bem, esse momento é um momento que faz com que, se a gente tem condições de conversar com o nosso menino, de condições de conversar com a nossa menina, o que vai acontecer? A gente vai conseguir legitimar essa confiança, ou seja, construir uma intimidade com eles e fazer com que a adolescência seja um momento que vocês consigam compartilhar. E não que seja um momento, né, só de conflitos e de travas, e de que vocês não consigam ter aí um bom desempenho, né, nesse relacionamento que vocês têm com eles, né? Eu vigio todos os dias os meios de comunicação da minha filha e tenho visto muita coisa do tipo vai tomar no cu, pau no cu, coisas desse tipo. Já disse que é feio, mas não basta. Ai, desculpa, viu, Tami, porque eu vi o palavreado vai tomar no cu, e aí eu fiquei achando
que tinha sido algum adolescente que tinha entrado e que estava, ou algum adolescente não, alguma outra pessoa que entrou e que estava querendo zoar aqui, né, na live. Mas, desculpa, na verdade é uma pergunta sua, é uma colocação sua e de fato a gente vai falar sobre isso, a gente vai conversar. Hoje tem uma das imprudências que vai levar a essa colocação que você acabou de fazer. Então aguarda aí um pouquinho, fica aqui, né, comigo, que a gente vai conversar e vai falar sobre esse assunto, tá? Então vamos lá. Então, como eu estava dizendo para vocês, o que é a puberdade? A puberdade é esse momento crucial, né, de conexão entre pais e filhos. Ao mesmo tempo, é um momento dos filhos de vocês que eles estão fazendo o quê? Se desenvolvendo, né? Se desenvolvendo para se transformar de criança em adulto. E esse desenvolvimento, ele passa por um desenvolvimento do corpo, porque ele precisa se desenvolver fisicamente para se tornar uma pessoa, né? Uma pessoa que tenha capacidade, tem a sua capacidade sexual desenvolvida, e ele precisa se desenvolver para poder ser capaz, né, de se tornar uma pessoa apta a reproduzir. Então, em função desses dois pontos, o corpo deles vai passar por uma transformação, por um desenvolvimento, não é nem uma transformação, é um desenvolvimento que vai para poder transformá-lo nesse adulto. Inevitável. Ai, que bom, Tami, que você não foi embora. Desculpa, viu? Mas a gente vai chegar lá. Fica aí que a gente vai chegar lá. Não vou te decepcionar, tá bom? Então, o que acontece? Nesse momento, são os hormônios, né, que estão ali gerando toda uma série de transformação nesse corpo, toda uma série de desenvolvimento nesse corpo. Eu gosto mais da palavra desenvolvimento. E vai fazer com que o seu filho, nesse momento, e a sua filha, se interesse, né? Tenha um interesse sexual, se interesse pela sexualidade, se interesse, né, por comportamentos ligados à sexualidade. É um momento também que o seu filho e a sua filha estão desenvolvendo a sua capacidade cognitiva. Então, é um momento onde eles começam agora a se dar conta, né, de que eles são capazes de abstrair, que eles são capazes de imaginar, que eles são capazes de sonhar, que eles são capazes de desenhar um mundo ou uma situação na cabeça dele, treinar mentalmente, conviver com essas situações e depois trazer esse aprendizado para a sua vida real, né, para aquele momento físico que ele está ali vivendo. Ele passa por transformações psicoemocionais, que são transformações que vão fazer com que eles olhem agora e tenham uma percepção de mundo e tenham uma percepção principalmente dos seus sentimentos e emoções, que vai levar esse jovem, essa jovem, a olhar, né, e conviver e lidar com o mundo de um outro jeito, diferente do jeito que eles tinham quando eles eram crianças, né? A Janiele colocou boa noite, Helena. Agora mesmo estava discutindo com meu filho, porque teve jogos interclasse de sala dele e ao invés de participar, ele quis vir para casa. Reclamei e disse que ele devia socializar mais. Legal, Janiele, a gente também vai entrar num comentário muito parecido com o comentário, embora os temas sejam diferentes, a forma é muito parecida. A forma como vocês conversaram é muito parecida. Então eu vou trazer para vocês, né, uma das imprudências que a gente faz e que vai cair exatamente nessa colocação que você também fez, tá bom? Me aguarda aí, fica aqui comigo, não vai embora não, que tem muita coisa ainda pra gente conversar e eu vou chegar lá, tá? Então, nesse momento, essa criança, né, que agora se transforma num jovem para depois se transformar num adulto, essa criança, ela agora começa a passar por uma série de transformações, uma série de situações que vai fazer com que ela perceba seus sentimentos e principalmente suas emoções em relação a as outras pessoas e principalmente em relação a ela mesma.
Então, este olhar que ela passa a ter agora é um olhar diferente daquele olhar que ela tinha de quando era criança. Outra coisa que acontece na puberdade, que se desenvolve nesse momento da puberdade, é esse momento de pertencer, de socializar. Esse é um momento extremamente importante, e você, Janiele, sabe, fez muito bem quando salientou isso, né, para o teu filho, porque socializar, estar lá junto, né, com os outros, fazendo algum tipo de atividade, que ele se sinta pertencendo a um grupo, é extremamente importante nesse momento, porque esse é um momento que pertencer a um grupo é algo que mexe com a sua própria referência da sua identidade. Então, é nesse grupo também que eles vão conhecer pessoas, é nesse grupo também que eles vão, né, se sentir desejados, que eles vão desejar, né, que eles vão conhecer, vai começar aquele tititi, tá certo? Que nessa idade, é uma idade que ainda eles estão começando, então eles se sentem ainda muito inseguro nessas sensações que eles estão sentindo nesse momento, nessa forma, né, de lidar com essas novas emoções. Mas é um momento que ao mesmo tempo é instigador para eles, né? Eles também vão buscar esse tipo de relacionamento. Então é um momento que tudo isso começa a acontecer dentro de uma situação que eles estão descobrindo essa situação. Não é algo que eles já vivem, que eles já sabem como lidar, que eles estão numa zona de conforto. Não, é um momento que tudo isso, cada uma dessas coisas, e olha que eu falei aqui, né, de uma forma geral, né? Cada um dessas situações, seja ela do corpo, cada um desse processo, né, de desenvolvimento, seja do corpo, seja da capacidade cognitiva, seja da capacidade psicoemocional, ou mesmo desses aspectos sociais, cada um deles, nesse momento, traz para esse púbere, né, situações muito novas, que eles, sabe, não estão acostumados. Você imagina, acontece tudo ao mesmo tempo. É um corpo que começa a se transformar, começa a mudar, cresce braço, cresce mão, cresce pé, sabe? Pisa no pé do outro, sabe? Não sabe como lidar ainda com tudo isso. É uma cabeça, um cérebro que está amadurecendo, e nesse cérebro que está amadurecendo, a visão que eles acabam tendo, muitas vezes é uma visão alterada, que pode não corresponder àquela realidade, mas como ele está tão centrado nele mesmo, ou ela está tão centrada nela mesma, fica difícil de enxergar o outro ou o contexto de uma forma geral. O que importa é o que ele está sentindo, o que importa é o que ela está vendo, é o que ela está percebendo. Então, esse é um momento de muitas transformações e de uma convivência social que começa a ficar mais intensa, seja pela internet, seja no ambiente físico, né? Mas é um momento social que, às vezes, eles podem sentir dificuldade nesse entrosamento. Mas, ao mesmo tempo, é algo extremamente importante ele se sentir pertencendo, ele ter um grupo, ele ter amigos, ele ter pessoas com quem eles possam dividir esses momentos, né? Ela também ter o seu grupo, ter as suas amigas, ter os seus momentos com que eles possam dividir, né, tudo o que está acontecendo com eles. Então, é extremamente importante tudo o que está acontecendo, só que é tudo novo, num único momento, numa pessoa que está num processo de desenvolvimento. Então, mães e pais que estejam aqui também comigo, é um momento que a gente precisa ter muita paciência. E principalmente, não é só paciência, a gente precisa ter muita atenção e dar muito valor para esse momento, né, por tudo que está acontecendo, tanto com o menino quanto com a menina nesse momento. Porque esse é um momento crucial, né, para esse, sabe, despontar, ou seja, para esse parto, né, que vai acontecer quando de fato eles entrarem na adolescência, quando de fato eles ejacularem, elas menstruarem, e aí que a gente fala que o parto aconteceu e que eles agora sim, né, estão de fato
na adolescência propriamente dita. Então, esse momento é um momento que seria, né, eu costumo dizer que é um momento que seria o momento da gestação para esse parto. Então, é um momento de muito cuidado, é um momento que, sabe, é a base. Nesse momento é uma base que a gente cria para que eles sejam capazes de fazer essa travessia. E fazer essa travessia com tranquilidade, com segurança. Ah, Lena, vai ser uma tranquilidade, que a gente não vai entrar em conflitos, que eles não vão sofrer. Não. Ter a tranquilidade de poder viver esse momento e contar com o suporte de vocês. Né? Mas, algumas vezes, a gente se pega em situações que a gente alimentou, seja porque nos disseram que era a melhor forma da gente lidar com os nossos filhos, seja porque a gente traz como modelo dos nossos pais, seja porque a gente, sabe, ouviu dizer que, sabe, esse jeito era melhor, que era assim que tinha que lidar com adolescente. Fato é que algumas questões a gente acaba cometendo determinadas imprudências por não olhar para esse nosso filho que está vivendo esse momento que eu acabei de descrever aqui para vocês. Boa noite, Fabiana. Boa noite, Kátia. Que bom ter vocês comigo aqui essa noite. Boa noite, Nicota. Essa é a Janícia, minha irmã, que me prestigia sempre. E aí o que acaba acontecendo? A gente, às vezes, ouve, né? Houve algumas situações, algumas circunstâncias e a gente acaba não sabendo como lidar ou lidando de uma forma que a gente não olha para o bem-estar do nosso menino nem da nossa menina. Né? Então, por exemplo, né, agir sem precaução. O que é essa imprudência? É quando alguém, né, algum adulto, ele age sem precaução, sem cuidado em relação à sexualidade ou ao momento, né, que esse puber está vivendo, a esse momento da puberdade. É quando esse adulto, ele desqualifica essas sensações e esses sentimentos que esse jovem tá trazendo. É quando a gente ignora, né, o impacto das transformações físicas e cognitivas e emocionais. Então, isso também é uma imprudência, né? Isso também é imprudência. É imprudência a gente desconsiderar o desenvolvimento desse púbere. É a gente, sabe, não dar à sexualidade o valor que ela tem para eles nesse momento. É imprudência os pais não saberem o que fazer diante desses fatos que vão acontecendo na sua frente, que a gente vai falar daqui a pouquinho em cada um deles. Não, eu selecionei, na verdade, 3 imprudências que eu achei mais significativas para a gente conversar hoje à noite. Mas, se vocês identificarem outras imprudências e quiserem ir a fundo nelas, vocês podem ou colocar hoje aqui para mim, aqui nos comentários, ou vocês podem mandar no meu direct depois, e a gente na semana que vem, como tem uma pergunta para a Lena, a gente traz essas imprudências que por um acaso eu não tenha contemplado hoje aqui com vocês. Então, as 3 imprudências, né, que eu trouxe, que eu acho que elas, sabe, elas caracterizam essas atitudes, né, que é agir sem precaução, sem cuidado, né, em relação à sexualidade e a esse momento da puberdade, que a gente acaba, que esse adulto acaba desqualificando aquele adolescente, ou então que, sabe, ignora o impacto, né, que essas mudanças, esse desenvolvimento, esse momento de desenvolvimento está trazendo na vida do seu filho ou da sua filha, né? Que desconsidera esse desenvolvimento do púber e que não dá à sexualidade esse valor. Então, eu trouxe 3 imprudências para a gente conversar um pouquinho hoje à noite sobre isso. A primeira imprudência que eu trouxe é aquela imprudência, né? E isso ficou bem claro para mim, o quanto que isso acontece, que isso costuma acontecer, porque recentemente eu publiquei um vídeo, né? No início do mês, mais ou menos, eu publiquei um vídeo desses vídeos curtos sobre brincadeiras que não devem acontecer com o seu púbere.
E esse vídeo, ele teve um número de visualizações, pelo menos para mim, foi um número de visualizações estrondorosa, quase 1000 visualizações. Para mim, isso foi, assim, bateu o meu recorde, né? E eu fiquei impressionada e vi também lá comentários muito interessantes. E aí eu disse, nossa, isso é uma coisa que está mexendo com as mães, né? E eu falo aqui mães, porque eu sei que vocês é a maioria, né, que me segue no meu Instagram. E aí eu comecei a refletir, né, sobre essa questão. Então esse vídeo, ele traz exatamente o quê? Aquelas brincadeiras de mau gosto do adulto, né? Então essas brincadeiras que não devem acontecer, que eu falo que não deve acontecer com o seu púbere, são aquelas brincadeiras, né, que o adulto fala. Chega para uma menina ou um menino que está na puberdade e, levanta o braço aí que eu quero ver se você tem pelo já. Ou então, ela ficou mocinha e sai espalhando para todo mundo que a menina menstruou. Ou então, né, menino, direita aí essa sua voz, fala direito, fala que nem homem, tá afinando a voz, por quê? Como se ele não soubesse por que ele está desafinando, por que tem horas que essa voz fica fina, por que tem horas que essa voz fica grossa, entendeu? Então, nesse sentido, muitas vezes, com esse tipo de atitude, esse adulto está desqualificando o seu filho ou a sua filha, ele está ignorando, né, esse processo de desenvolvimento, ou seja, a importância, exatamente, Flávia, brincadeiras que machucam, porque deixam esse adolescente, né, sem graça, sem iniciativa, como se se ele já está, olha, lembra da configuração que eu fiz agora, né? Lembra que eu falei da puberdade, o momento que eles estão vivendo. Vem um adulto, não é, como diria meu pai, vem um gaiato ou uma gaiata e faz um comentário ou uma pergunta, sabe, que deixa esse púbere ainda mais inseguro, ainda mais angustiado com tudo que está acontecendo. Ele já é a figura da insegurança em função de toda uma série de processos que eles estão vivendo nesse momento. E vem então uma figura dessa e faz uma brincadeira. Deixa eu ver aí se já tem pelo. Deixa eu ver aí. E essas espinhas. Isso. Então vai tocando exatamente no ponto fraco. Nossa, você ganhou uns quilinhos, né? E aí você, cadê sua barriga de tanquinho? Se o menino então tem mastectomia. Mastectomia. Agora sumiu a palavra. Sumiu a palavra. Enfim, quando o seio dele se desenvolve, mas vai chegar a palavra, eu falo aqui para você. Porque vê o nome mastectomia é a retirada da mama. E é o crescimento da mama, né? Então tira uma brincadeira de mau gosto. Cadê? Não tá usando sutiã. Então, às vezes, a gente fica também numa saia justa. Porque isso pode acontecer com pessoas que são pessoas ligadas a gente. Muitas vezes acontece com pessoas muito ligadas a gente. E que a gente não quer ser indelicada. Mas, nesse momento, os pais precisam ter consciência de que essa brincadeira, isso aí é uma imprudência. Isso aí não está trazendo nem fazendo bem, né, ao seu menino nem à sua menina. Muito pelo contrário, está afetando a autoestima. Ginecomastia. Obrigado, Tiago. Ginecomastia. Obrigada. A idade vai chegando e as palavras vão sumindo. Eu digo que o meu computador aqui mental tá sobrecarregado já. Exato, Fabiana. São brincadeiras de muito mau gosto. Então, são brincadeiras que, sabe, é um atraso, é uma angústia para o nosso menino e para a nossa menina. E que a gente precisa ter consciência de que isso que estão fazendo, isso que estão falando, isso que está sendo colocado, sabe, é uma imprudência que está gerando um desconforto e que nós, como mães, nós, como pais, não podemos fechar os olhos para isso. A gente não pode fingir que essa é uma brincadeirinha boba. Que bobagem, sabe? Só porque ele falou isso, sabe? Que besteira. É besteira para o adulto, mas não é besteira para o púbere. Isso é muito significativo para esse púbere. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, ter bastante atenção. E nessa hora,
tomar as dores deles, tomar as dores dos nossos filhos. E não tomar as dores desse adulto gaiato que veio com essa brincadeira de mau gosto. Ele que se manque. Então, é chegar essa hora e você tomar as dores dos seus filhos. Epa, para aí, sabe? Por que você vem com uma pergunta como essa? Não, filho, não responda. Isso aí você não tem que responder. Isso não é da conta dele. Né? Ou então, dependendo do comentário, você buscar, né, uma resposta que mostre para esse adulto que aquilo que ele está fazendo é uma imprudência, que aquilo que ele está dizendo não se diz, que aquilo que ele está dizendo está inadequado. E às vezes o adulto faz isso não porque ele quer machucar, não porque, sabe, ele quer ser indelicado com o seu filho ou criar uma situação desagradável com o seu filho. É porque ele acha, na verdade, que é uma bobagem, que é uma brincadeirinha sem graça. Mas não é. E, portanto, é importante que a gente alerte a eles, sabe? Relembre a esse adulto que isso não é uma brincadeira que se faça, tá? A Edna colocou aqui, meu marido faz essas brincadeiras com meu filho de 15 anos. Se eu falo para o meu marido parar, ele fala que está ensinando. Acho ridículo essas brincadeiras. Não está ensinando nada, porque isso só faz o seu filho ficar constrangido, só faz o seu filho ficar angustiado, não é? E essa angústia vai gerando uma baixa autoestima e pior, ele percebe, sabe? Aí é onde a gente se engana, a gente achando que dessa forma a gente tá ensinando, muitas vezes a gente está bloqueando, porque a gente não está sendo empática. A gente está, ao contrário, a gente está criando uma situação desagradável, a gente está criando uma situação que deixa esse garoto ou essa garota mais insegura. Então, ela percebe, poxa, isso eu não posso conversar com meu pai, isso eu não posso falar com a minha mãe. Se eu nem disse nada, já está fazendo essas brincadeiras que eu não gosto. Quanto mais se eu contar alguma coisa da minha intimidade para eles. Então, esse tipo de situação, na verdade, faz com que a gente, sabe, não crie empatia. E não criando empatia com os nossos filhos, o que vai acontecer? Vai afetar diretamente a segurança psicológica deles. Eu não sei se todos que estão aqui presentes já me ouviram falar dessa questão da segurança psicológica, mas é uma segurança que os nossos filhos precisam para poder conversar com você sobre sexualidade. E daí por que eu trouxe esse tema da imprudência? Se o nosso papo aqui, nessa nossa live aqui, é uma live que visa, né, fazer com que a gente converse com o adolescente sobre sexualidade, nesse período da puberdade, se a imprudência gera esse tipo de sentimento, se essa imprudência afasta os nossos filhos de nós, vai travar esse diálogo, vai travar essa conversa. Então é importante que a gente tenha essa consciência e saiba que esse tipo de brincadeira é uma brincadeira que não deve acontecer. Se você, como mãe, como pai, quer estar próximo, quer ter esse diálogo e precisa, né, ter esse diálogo, como a gente vai ver daqui a pouco, com os nossos meninos e com as nossas meninas. Então, é importante que a gente tenha essa consciência, que essa brincadeira vai afetar essa segurança psicológica, porque o seu filho não vai sentir essa empatia, e aí ele passa a ter medo de falar, de dizer aquilo que ele pensa ou que ele está sentindo, porque ele se sente desqualificado. É como se ele não se sentisse à vontade, ou seja, pertencente a essa família. É como se ele dissesse alguma coisa que fugisse ao entendimento ou expectativa de vocês, ele fosse perder o seu amor, ou ela fosse perder o seu amor, ela fosse deixar de ser querida por vocês. E eles precisam ter essa certeza de que vocês aguentam ouvir, né, que eles ainda não dão conta, que eles ainda estão desastrados, que eles ainda, sabe, talvez o pelo não tenha nascido, ou que talvez, né, a sua situação ainda seja uma situação que, sabe, que não está gerando, não está dentro das expectativas que vocês tinham em relação a eles. Então, é momento da gente olhar com atenção e com cuidado, né, para esse tipo de brincadeira, para esse tipo de situação. Uma segunda imprudência, né, que eu trouxe aqui é a gente achar que não se deve conversar sobre sexualidade com o púbere,
que o puber, ele é ainda muito infantil, que ele é ainda muito menino, ou ela ainda é muito menina, que sabe, falar sobre sexualidade vai tirar pureza, que falar sobre sexualidade só vai apressar as coisas, né? Apressar as coisas aí, leia-se, né? Fazer sexo precocemente. Que falar sobre puberdade, né? Falar sobre sexualidade na puberdade seria, sabe, quase que uma transgressão, quase que, sabe, machucar o seu menino ou a sua menina. Quando, na verdade, não é bem assim. Se eles estão nesse momento que eu descrevi aqui para vocês, se eles estão nesse momento onde o interesse pela sexualidade é um interesse, será que eu, como esteticista, pego no pé deles com acne, mas falo com cuidado? Vamos lá, vamos conversar já. Tudo depende da forma. Você, como esteticista, Janiele, pode ajudá-lo bastante a entender o processo da acne. Mas a gente vai... É o terceiro imprudência que eu vou trazer aqui para vocês, que é exatamente essa questão. Mas aqui, o que eu estou trazendo agora, nessa segunda, é exatamente o contrário. É a gente não valorizar. É a gente, sabe, achar que não precisa, sabe, falando dessas coisas. Não, para que vai despertar a vaidade? Não, para que vai despertar o interesse? Isso vai despertar o interesse sexual? Não vou falar sobre isso, sobre aquilo, porque isso vai, sabe, isso não é coisa de adolescente. Para que vou falar sobre namoro, sobre ficar, sobre namorar? Por que eu vou falar das transformações? Não, ele ainda nem está pensando nessas transformações. Porque eu vou falar de sexo, nossa, aí aqui a coisa fica mesmo complicada. Falar de sexo, não, ele não sabe nem de onde vieram os nenéns, sabe? Eles ainda têm a fantasia, tem mães ainda que acreditam que os seus filhos, sabe, pensam que os bebês vieram da cegonha, né? Só que os seus filhos não acham isso, né? Seus filhos já sabem muito bem, aos 10 anos de idade, aos 9 anos de idade, de onde vêm os bebês, como que os bebês são feitos. Muitas vezes a gente se surpreende, é só vocês perguntarem para eles, né? Que vocês vão ver que seus filhos sabem muito mais do que vocês imaginam que eles já sabem. Então, esse pensamento de achar que não se deve conversar sobre sexualidade com puber, que eu vejo muitas vezes, esse tipo de comentário em algumas falas minhas, em alguns vídeos que eu coloco aqui nos meus canais, é uma imprudência total, né? É uma imprudência total. E às vezes eu ainda vejo mães que acreditam nesse fato, que acreditam que se falar sobre sexo, que se falar sobre comportamento sexual, que se falar sobre beijo, sobre ficar, sobre namorar, sobre, sabe, o que é ser mulher, o que é ser homem, interesses sexuais de uma forma geral, que isso vai fazer com que os seus filhos, sabe, se interessem por situações ou assuntos que eles ainda não estão preparados. Não, se eles não estiverem preparados, entra por aqui e sai por aqui, né? Então, não tem do que temer. Ter informação é uma proteção, não é uma vulnerabilidade. Quem sabe das coisas sabe melhor como se decidir, sabe melhor que atitude tomar, sabe melhor como se defender diante das situações. Agora, quando a criança ou o adolescente ele não sabe de nada, ele vai ficar confuso, ele vai poder ir pela cabeça dos outros, porque ele não sabe, ele não tem referência. Então, ele vai se sentir muito mais inseguro. Eu gosto de trazer sempre, né, quando eu vou falar dessa situação, eu gosto de trazer uma pesquisa que foi feita, né, acho que foi na Europa, que mostra que na Europa, os europeus, eles lidam com esse processo do desenvolvimento do adolescente de uma forma, sabe, encarando a real. É um momento, né? Ninguém tem medo que o seu filho está crescendo. Ai, quero meu bebê de volta. Eles não dizem isso. Ai, que bom, né? Meu filho é saudável. Meu filho está crescendo, minha filha está crescendo. Eles estão se interessando por essas questões ligadas à sexualidade. Então, eles vão atribuindo a esse processo a um processo natural de desenvolvimento. E com isso, vão dando as respostas e tendo as conversas que são necessárias para o seu menino e para a sua menina, de acordo, né, com a idade que eles se encontram. E aí a gente vai ver que lá na Europa,
os meninos e as meninas iniciam sua vida sexual mais tarde do que nos Estados Unidos, que tem um procedimento parecido com aqui do Brasil, de achar que esse momento do desenvolvimento da puberdade, claro, não são todos os pais, não são todas as famílias, a gente hoje já tem bastante família que já encara isso como um processo, né, natural, mas muitos ainda se assustam. Se assustam porque não se prepararam, se assustam porque acham que de repente o filho ou a filha cresceu. Só que eles levam 3, 4 anos até de fato estarem formados, adultos, né? Então a gente vê que tem coisas aí que acontecem e que a gente aqui não estava preparado para lidar com isso. E aí a gente também, por não estar preparado, da mesma forma que os nossos filhos, é fácil da gente ouvir o conselho da vizinha ou o conselho de uma outra pessoa que diz, não, para que vai falar com o seu filho sobre isso? Ou com a sua filha sobre isso? E se você, por exemplo, é uma mãe ou é um pai que não teve a oportunidade de desenvolver essa fala, de aprender sobre como falar sobre sexualidade com seu menino ou com sua menina, você se acomoda a essa situação. E aí a imprudência é de quem lhe disse que não era para falar, e a imprudência também acaba sendo nossa quando a gente não fala, quando a gente fica calado, quando a gente, sabe, acha que de fato não tem que conversar com os nossos filhos sobre sexualidade. E aí eu pergunto, como que num mundo como esse, que eles têm acesso à internet com um clique, eles sabem de tudo que está acontecendo, como que a gente pode ficar calada e não trazer à tona todos esses conhecimentos que os nossos meninos e as nossas meninas precisam ter sobre o seu processo de desenvolvimento, sobre essas sensações que eles têm, sobre excitação, sobre orgasmo, sobre, sabe, relação sexual propriamente dita e mais, né, sobre os relacionamentos, né, como se relacionar com o outro. Então, vamos se questionar, né, quando alguém te disser isso, poxa, vamos se questionar, será que é mesmo? Será que a gente não tem mesmo que conversar? No mundo que eles vivem hoje, com a liberdade sexual que existe e o mundo paralelo da internet, a gente pode se dar ao luxo, como os pais, de ouvir uma imprudência dessa e acatar que a gente tem que ficar calado, que a gente não é para a gente conversar sobre sexualidade com os nossos meninos e com as nossas meninas? É para a gente refletir. Eu tentei falar sobre sexo com meu filho de 11 anos, quando me surpreendeu falando que, por enquanto, ele não quer saber. Será que está fugindo do assunto? Fátima, a gente também vai falar já sobre isso, que isso está tudo está ligado agora, já chegou a hora, né, da gente falar. Quer dizer, um pouco depende de como é que foi... como é que você trouxe esse assunto para ele, né? Que tipo de... Como foi que você colocou para ele esse assunto? Então, dependendo da forma como a gente coloca esse assunto, né? Os nossos filhos, e da forma como a gente veio colocando antes assuntos ligados à sexualidade, porque não é do dia para a noite que o nosso filho diz, eu não quero falar com você sobre isso. É porque ele ainda não desenvolveu isso que eu chamei para você de segurança psicológica. Então, essa segurança psicológica, ela é fundamental. Então, quando ele percebe que existe empatia, quando ele percebe, né, que, por exemplo, essa mãe é uma mãe que sempre conversou sobre sexualidade, que já trouxe outros assuntos, que foi comendo pelas beiradas, né, foi trazendo assuntos sobre o corpo, sobre as sensações, sobre como ele se sente, né, em vez de perguntar direto ou querer trazer direto já um assunto sobre sexo. Né? E se trouxe isso em formato de uma aula, como é que veio, né, esse assunto? E aí a gente vai ver o quê? Que o nosso menino e a nossa menina, eles precisam desenvolver uma coisa que se chama o desejo em aprender com a gente. E esse desejo em aprender com a gente, ele está diretamente ligado, né, por exemplo, a essa imprudência que eu acabei de trazer aqui para vocês. De quando a gente não fala, de quando a gente esconde o assunto, de quando a gente diz que aquele assunto não é coisa para adolescente, quando a gente, sabe, fala, mas fala meias palavras, ou se não a gente fala coisas que ele já sabe.
e aí ele não está aprendendo nada de novo. Então, ele precisa descobrir em você, né, essa segurança em aprender com você. E isso, né, pode estar diretamente ligado a essa terceira imprudência que eu quis trazer aqui para vocês, que é exatamente a imprudência da forma como a gente fala, né? Às vezes a gente está falando aí com as paredes, muitos adultos falam com as paredes, e aí põe a culpa na aborrecência. Ah, não, é a aborrecência. Ah, não, ele não quer falar comigo porque mãe ficou em segundo plano por conta da aborrecência. Então, essa terceira imprudência, que é de culpar a aborrecência por todos os comportamentos que não são aqueles que a gente gostaria que os nossos filhos tivessem, é uma imprudência. É uma imprudência porque a questão não é a adolescência, né? Muito menos a aborrecência. Eu costumo sempre dizer, não existe aborrecência. Existem pais e filhos que não foram preparados para viver esse momento. Claro, vai ter momentos de conflitos, vai ter momentos que a gente, sabe, vai entrar em atrito, vai ter tudo isso, porque tudo isso faz parte do processo de crescimento do seu filho e seu como mãe e seu como pai. Mas há também um limite para isso tudo. E se a gente está preparado, a gente consegue entender esse limite. A gente consegue lidar com mais maturidade, sem perder a nossa paciência ou sem fazer julgamentos que podem atropelar ainda mais essa nossa convivência com o nosso adolescente. Então, falar com as paredes e pôr a culpa na aborrecência, essa é uma imprudência que a gente não pode admitir de nenhum adulto. Fez um comentário sobre o seu filho ou a sua filha e alguém resumiu que isso é por causa da aborrecência, abomine. Tire isso do seu vocabulário, entendeu? Essa palavra aborrecência do seu vocabulário e tire esse papo, sabe? Coloca esse papo para o lado e diga para essa pessoa que a aborrecência não existe. Ai, obrigada. Obrigada, Léo. Léo... Não dá para saber o nome, porque fica tudo junto, daí eu não consigo. Mas acho que é Léo, vou chamar de Léo. Obrigada. Mas é isso. Então, essa mania que o brasileiro criou de tratar a adolescência dessa forma é o que atrapalha, é o que trava a conversa com eles, principalmente sobre sexualidade, que a gente vai falar de quê? De intimidade, que a gente vai falar de sensações, de sentimentos, que a gente vai falar da nossa identidade, que a gente vai falar de quem somos, que a gente vai falar dos nossos valores. Para isso, gente, é necessário que os nossos meninos e as nossas meninas tenham segurança. E isso muitas vezes gera o quê? Gera uma abordagem inadequada. Então, eu falei para Tami, para Janiele e agora para... Esqueci o nome. A última que entrou aqui, fez o comentário, que é... Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar só um pouquinho. A Maria de Fátima. Então, vejam, tudo isso, essa dificuldade, né, dos seus filhos quererem conversar com você sobre determinada situação, está diretamente ligada à forma como a gente aborda. Então, por exemplo, a Tami falou, o meu filho, eu descobri essa linguagem, né, de vá tomar no cu, vá isso, vá aquilo, e já conversou e não resolve. Tudo depende da forma como conversou. Né? Então, não é a aborrecência, é a forma, é a abordagem que a gente faz com os nossos filhos. Então, se eu sou uma mãe, né, que eu abordo esse assunto, trazendo, por exemplo, Tami, de uma forma fechada que eu digo já pronto, olha, esse tipo de linguagem é uma linguagem muito feia, não quero ouvir você falando sobre isso, porque isso é assim, porque falar esse tipo de palavra é uma palavra, sabe, que afasta as pessoas, que é falta de educação, que é assim, que é assado. Entra por aqui e sai por aqui. Por que entra por um ouvido e sai pelo outro? Por que o nosso menino, a nossa menina não absorve esses conselhos que a gente deu, que a gente mostrou com tanto carinho e com tanta preocupação? Porque eles não estão enxergando o mundo da mesma forma que a gente. Eles estão começando a desenvolver o seu senso crítico. Então, cabe a nós, como mãe, a gente treinar
o desenvolvimento crítico deles. Então, em vez de trazer pronto, eu não sei se você trouxe pronto, não é? Então, eu não tenho como avaliar, né? Eu só consigo fazer essa avaliação mais a fundo quando a gente está numa consulta, porque aí na consulta eu consigo, né? Ir mais a fundo e saber direitinho cada coisa que vocês falaram, porque a consulta ela é online, através do Zoom, então a gente conversa tete a tete, né? Eu e você. Aí eu consigo saber exatamente o que se passou e os detalhes para a gente poder ver aonde foi que a abordagem falhou, não é? Para a gente poder reconstruir. E por que eu falo abordagem? Porque eu não falo, não, a culpa é toda dele. Não, ele é que não quis me ouvir. Até ele não quis te ouvir. Agora, nós como adultos temos a obrigação e o dever de encontrar um meio de se comunicar e desenvolver esse senso crítico dos nossos meninos e nas nossas meninas. Então, é importante, né? Isso que eu faço com as minhas mães, né? As minhas mães alunas, as minhas mães firmeza, alunas do Papo Firme. Nesse curso, a gente trabalha exatamente isso, né? Como a gente treinar, a gente fazer uma abordagem que seja uma abordagem que os nossos meninos e as nossas meninas queiram, né? Consigam dar uma resposta adequada àquilo que a gente está conversando. Consiga desenvolver esse senso crítico. Então, como é desenvolver esse senso crítico? É não trazer o discurso pronto. É perguntar. Né? Perguntar por que você está falando essa palavra. Nossa, essa palavra até doeu aqui no meu ouvido, mas sabe porque eu achei estranho você dizer isso. Por que você está falando? Ou até nem faz esse comentário, porque na hora que você disse que achou estranho, você de uma certa forma também já está julgando, né? Mas perguntar, por que você está falando essa palavra? O que você entende? Né? Qual que é o objetivo? E aí você começa, sabe, o que as pessoas acham disso? Né? Como é que isso cai? Não, no meu meio todo mundo, isso aí é uma coisa... no seu meio pode ser, mas você já imaginou? Imagina se a sua avó diz isso para você, como é que você vai ver isso? Então faz ele refletir. Ou imagina se você falar isso para sua avó, como você imagina que ela vai sentir isso? Ou para uma outra pessoa. Então vai colocando os nossos filhos no lugar, naquela situação, para poder ele pensar e refletir sobre aquilo que ele estava colocando, sobre aquele palavreado que ele estava usando. Né? E vai, né, traduzindo o que isso significa, por que isso está sendo colocado. Então a gente vai trabalhando o desenvolvimento do senso crítico dos nossos filhos. Aí sim, através desse desenvolvimento, ele vai poder avaliar, né, e ver que para aquele grupo, para aquelas pessoas, para aquela situação, talvez não seja adequado ele estar ou ela está com esse palavreado. Né? Se você não quer, né, de jeito nenhum, que ele utilize esse tipo de palavreado, aí você tem que fazer uma negociação compartilhada. Então, o que é a negociação compartilhada? A negociação compartilhada é quando a gente coloca as nossas expectativas, aquilo que a gente achou, e pode dizer, olha, filho, sabe, isso daí que você colocou é uma coisa que, sabe, mexeu aqui comigo, mas, sabe, vamos ver aqui como é que a gente pode fazer. Eu não quero que você fale. Então, o que é que você pode fazer para você não repetir esse tipo de situações? Então, gera aí com ele uma negociação para que nessa negociação isso seja trazido, sabe? Quando a gente abre os nossos sentimentos, os nossos valores, as nossas expectativas, o que é que nos dá medo, por que causa medo, ele falava, vai tomar no cu, né? O que significa vai tomar no cu, né? O que está acontecendo com esse tipo de situação, o que significa isso, né? Então, é trazer para eles o significado de onde vem essa expressão, para poder eles entenderem o que é que eles estão falando. Porque às vezes fala e não tem nem consciência do porquê que está falando. Fala porque fala, entendeu? Então, é importante a gente trazer esse senso crítico. Como você colocou, Janiele, será que, sabe, eu posso estar cansando meus filhos com a questão de cuidado com a pele, por ser esteticista? Também tudo depende da abordagem que se faça. Então, se você faz uma abordagem
que é uma abordagem que, sabe, que gera valor, que seu filho aprende, que ele, nossa mãe, puxa, isso aí eu ainda não tinha pensado nessa questão. E se você traz como, sabe, percebendo que de fato é algo que eles ainda não sabem, agora se você traz, sabe, como fosse uma forma de um blá blá blá, que eles já estão cansados de saber, e você repete a mesma coisa várias vezes, aí se torna cansativo. Aí eles vão acabar se enjoando sim desse tipo de situação, tá? E a Maria de Fátima tinha colocado, eu acho que eu já até respondi da Maria de Fátima, mas deixa eu só colocar aqui. Ela tentou falar sobre sexo. E aí, Maria de Fátima, a questão é, né, o que você falou sobre sexo. E, sabe, começa primeiro vendo aos 11 anos de idade, ele ainda não vai fazer sexo. Ele ainda tem interesse. Então pergunta para ele se ele já ouviu falar a palavra sexo, o que ele entende sobre isso. Mas vai tentando, trazendo junto com isso, uma história sua, por exemplo. Quando você ficou sabendo o que era sexo. Para poder ir conquistando ele devagarinho. Porque se a gente chega... Não sei se você já tem, né, a oportunidade de conversar com seu filho ou com a sua filha a respeito de sexo, se vocês já conversaram antes. Se vocês já conversaram antes, essa conversa flui mais rápido. Se vocês nunca conversaram, trazer já o assunto sexo como uma primeira conversa, fica uma coisa que ele pode ficar constrangido. É aquilo que eu falei para vocês antes. Dependendo do que foi dito numa conversa anterior, em outras situações quando ele era menor, ou em outras perguntas que ele pode ter feito, ele vai guardando na memória. Ou às vezes, não foi nem a gente, às vezes é no meio que ele está inserido. Então, às vezes, na própria escola, os amigos disseram que isso era uma coisa feia, que isso era ruim, que isso dava vergonha. E aí ele vai ficando constrangido de falar isso com você. Ele vai primeiro ter que ter certeza de que você aguenta conversar sobre isso, para poder depois ele se sentir à vontade para poder conversar com você. Então pergunta para ele por que ele não quer conversar com você. Não se acomode a resposta dele. Ele disse que não quer. Legal, filho, tá bom, eu respeito, mas eu só queria entender uma coisa. Por que você não quer? E aí ele vai te falar. Se ele não te falar, vai cutucando, né? Vai trazendo, vai contando uma história sua, porque quando você conta uma história sua, você conecta com ele. Uma história sua de quando você tinha a idade dele. Como era para você? Como era para você ter, se você tinha alguém com quem você conversava, como é que você lidava com esse tipo de situação? Então vai caminhando por aí, que eu acho que você pode abrir um canal, né, de começar a despertar no seu filho esse desejo de aprender e principalmente de interagir, né, de ter a tranquilidade para interagir. Porque é exatamente essa imprudência, né, da gente, com essa abordagem que muitas vezes a gente faz, a gente trava exatamente, a gente fala com as paredes porque a gente trava o diálogo, a gente trava essa possibilidade, né, e essa segurança deles poderem interagir com a gente, né? Aqui eu falo de sexo naturalmente com meu filho de 11 anos e tento demonstrar nenhuma vergonha. Tem sido maravilhoso. Ele veio me mostrar os primeiros pelos públicos e seus primeiros desejos. Ai, que delícia, Bruna. Muito bem, parabéns, que bom, maravilha, é isso aí. Quando a gente está tranquila e a gente consegue conversar com ele sobre sexo, a gente vai se divertindo junto. São momentos extremamente prazerosos, são momentos extremamente divertidos. Se torna uma coisa muito leve, uma conversa muito leve. É tudo uma questão da gente quebrar, né, os nossos tabus, as nossas barreiras, quebrar esse nosso pré-julgamento que acaba criando uma dificuldade, os nossos medos, que vai criando essa dificuldade, né? Por isso que eu criei esse curso, porque às vezes vocês me perguntam, Lena, como é que eu falo sobre sexo? Mas falar sobre sexo não são só as palavras que a gente fala. Falar sobre sexo é a nossa empatia, é a nossa condição, são as nossas, né, a nossa forma de olhar a sexualidade e o sexo, é o conhecimento sobre aquele assunto e também a abordagem, como eu acabei de falar aqui para vocês. Tá bom, gente? Então, hoje eu trouxe esse assunto das imprudências dos adultos, né, frente à puberdade. Espero ter contribuído aí
com vocês mais uma vez nessa minha live, né, que agora eu dei o nome, conversando sobre sexualidade na puberdade, para que a gente possa cada vez mais se desenvolver e trazer esse assunto com a leveza e com a tranquilidade que esse assunto merece, né? E com o valor que a sexualidade merece. Então essa é a proposta das minhas lives às quintas-feiras. A Tamitro colocou aqui, estou assistindo uma série com a minha filha, que ela quem escolheu, por vezes aparece cena de sexo e quando estou do lado dela, passa na frente, não sei se por quando estou do lado dela, ela passa para frente, não sei se por vergonha ou porque realmente ela não quer ver. Tami, pergunta para ela, por que ela passou? Ela vai poder te responder, tá bom? Então, na próxima semana, quinta-feira, eu estarei aqui com vocês outra vez. Até a semana que vem e vejo vocês lá. Boa noite.